Ciao a tutti, buongiorno. É um prazer ter vocês conosco, nos acompanhando neste webinar. É um tema super atual, super importante, tem provocado o interesse da advocacia, dos economistas e do mundo empresarial, que é a responsabilidade empresarial por danos concorrenciais. E hoje nós temos a satisfação de termos dois especialistas no tema que enfrentam isso antes mesmo do advento da lei, já tem trazido essa discussão, que é o Bruno Maggi, e antes de iniciarmos eu brincava que é obrigação de participar desse evento, porque ele é membro ativo do COJUR, da Italcam, do Comitê Jurídico da Câmara Italiana de Comércio de São Paulo, e da doutora Fabiana Tito, economista, nossa convidada ilustre, que gentilmente aceitou esse convite para compartilhar também seus conhecimentos conosco. E por que é importante termos o Bruno e a Fabiana? Porque esse tema ele envolve tanto a questão jurídica quanto a questão econômica. Então, nada melhor do que termos aqui duas referências, uma no mundo jurídico, outra no mundo econômico, e ambas no mundo do direito da concorrência. E presidindo, moderando este evento, a Fernanda Martino, que é coordenadora do Núcleo de Regulação e Concorrência. Esse núcleo tem dois coordenadores, o outro é o Visconti, e que trata mais da questão regulatória, e a Fernanda, que já tem aí a bagagem concorrencial, está fazendo um ótimo trabalho e trazendo temas, e tenho certeza que o COJUR, no aspecto concorrencial, virará uma referência e desse trabalho de difusão da cultura da concorrência, da advocacia da concorrência. Agradeço também ao Eduardo Morelli, que faz todo o bastidor para que isso, para que esse evento e esses eventos, os webinários, sejam possíveis, e ao nosso presidente da Italcam, Graziano Messana, que sempre nos apoia e incentiva para levar o direito para toda a sociedade. O webinar ele é transmitido ao vivo e também é gravado, e nós temos aqui um registro e muitos espectadores nos assistem depois. Então, é importante a gravação do webinar, porque às vezes ao vivo a pessoa tem outro compromisso, não consegue, mas depois os webinars ficam disponíveis no canal do YouTube da Italcam e todo mundo tem acesso. Então, Fernanda, eu não tenho muito mais a falar, porque você é que preside os trabalhos, eu só faço essa abertura, porque agora eu também quero aprender com o Bruno e com a Fabiana. Passo a palavra a você e, mais uma vez, renovo o meu agradecimento ao Bruno e à Fabiana por terem aceito a compartilhar o conhecimento deles conosco nesta manhã. A bola está com você, Fernanda. Obrigada, Vicente. Bom dia a todos. Obrigada, Vicente, pela introdução. Para mim é um prazer poder moderar esse debate. O nosso webinar hoje, como o Vicente já adiantou, a gente vai tratar sobre esse tema de responsabilidade por danos concorrenciais, que ele é um tema bastante interessante da nossa área de concorrencial, com a interface com o direito civil. E vamos tratar ele sobre os dois aspectos, aspecto econômico, aspecto jurídico. E, para isso, temos aqui o especialista jurídico e a especialista econômica do tema, que eu vou fazer uma pequena apresentação do currículo deles, embora seja difícil falar em poucas palavras. Bom, primeiro temos o Bruno Maggi, que é um membro aqui do nosso núcleo de concorrência, um membro muito ativo. É advogado e professor em São Paulo, para cursos de graduação e pós-graduação, doutor, mestre e bacharel pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, sócio fundador de Bruno Maggi Advogados, é reconhecido por diversas publicações como líder no Brasil na área de reparação por danos concorrenciais, diretor da International Bar Association e autor do livro Cartel, Responsabilidade Civil Concorrencial. Aí já um best-seller da área, aí já deixando aqui a recomendação. E a especialista econômica, temos aqui a Fabiana Tito, nossa convidada, que é sócia-diretora da Tendências Consultoria Integrada, graduada em Economia pela FEA-USP, possui especialização em Direito Econômico pela FGV, é mestre em Economia da Concorrência e Regulação pelas instituições Universitat Pompeu Fabra e Universitat Autônoma de Barcelona, doutora em Teoria Econômica pela FEA-USP, com tese em Cálculos de Danos de Cartel. Também trabalhou nas autoridades de concorrência do Brasil e do Reino Unido. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Fabiana, por estarem aqui fazendo esse debate com a gente. Bem-vindos.
feita essa apresentação dos nossos, né, convidados, que já demonstra aqui o gabarito deles para tratar do tema, eu já vou começar a passar a bola para eles e fazendo a primeira provocação, que é para vocês fazerem um panorama inicial sobre o que é o Instituto da Responsabilidade, esse Instituto da Responsabilidade Civil por Danos Concorrenciais no Brasil, e por que é importante que esse tema seja levado em consideração tanto pelas empresas que estão sendo investigadas na esfera administrativa por condutas anticoncorrenciais, tanto pelas empresas que estão sendo prejudicadas por um suposto cartel. Obrigado, Fernanda, pela apresentação. Obrigado mais uma vez pelo convite e, obviamente, agradeço, né, estendo os cumprimentos e agradecimentos ao Vicente, que sempre aqui, né, presente com a gente, nosso presidente, e ao presidente da Câmara. E, mais do que nunca, agradecer a Fabiana, né, que está aqui conosco e vai trazer todo o aporte econômico, toda essa lado que os advogados de lei da concorrência sempre precisam, mas nem sempre sabem, né, ou quase nunca conseguem entender. E a Fabiana é a nossa mestra para poder desvendar todas essas, né, todos esses pontos que a gente fica confuso, obviamente, né, não só nas RDCs, mas em toda a atuação que ela tem, né? Mas hoje ela está aqui nos ajudando com as RDCs e queria só aproveitar para posicionar todo mundo, né, nesse ambiente. Acredito que alguns, né, já tenham falado, outros saibam um pouco mais, outros saibam um pouco menos, mas partindo do início, né, a gente tem que colocar que quando a gente fala de ações, e eu sempre brinco, né, que apesar do nome que pegou foi ARDC, eu sempre brinco que devia ser AIDC, apesar de ser uma sigla que seria muito mais feia, mais difícil de falar, porque são ações de indenização por dano concorrencial, não só reparação, tendo em vista que a gente pode ter também danos morais decorrentes disso, inclusive nos Estados Unidos, tem se falado muito atualmente de como buscar esses danos não quantificáveis, né, que seriam, às vezes, arbitrados pelo juiz, ao invés de quantificados efetivamente, e que talvez desse um caminho até mais fácil para o juiz, porque a quantificação dos danos realmente é muito difícil, como a gente vai ver ao longo aqui do caminho, mas com a Fabiana tudo fica mais fácil. E pena que os juízes, né, às vezes não conhecem os melhores economistas, mas como que funciona a responsabilidade civil concorrencial? E daí falando, então, como foi criada toda essa teoria, e comecei a desenvolver bastante lá em 2009, quando escrevi o meu mestrado. Pelo próprio nome já diz, né, é uma conjugação de direito econômico com direito, né, o direito econômico e concorrencial com direito civil. E como toda responsabilidade civil não pode fugir a nesses nossos 4 elementos base, né? Então a gente precisa comprovar o ato ilícito, o dano, o nexo causal e a culpa, né, como em qualquer responsabilidade civil. A diferença aqui é que daí, em primeiro lugar, né, quando a gente vai ao artigo 36 da Lei 12.529, a Lei de Defesa da Concorrência, nós vemos que o ilícito concorrencial é considerado ilícito que traz uma responsabilidade objetiva e, portanto, a gente já elimina a culpa. E sobram 3 elementos. Mas a comprovação desses 3 elementos, apesar de, digamos, em conceito ser simples, né, como qualquer outro caso de responsabilidade civil, na verdade, tem uma complexidade bastante grande pela própria natureza aqui do ato ilícito. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que o cartel é um ato secreto, né? Pela sua própria natureza, o cartel é uma atividade secreta que todos que o perfazem não querem ser descobertos e ocultam todos os rastros, né? Todas as atividades que fazem o máximo possível, pelo menos isso agora, né? Antigamente a gente tinha até cartel que o pessoal registrava ata em cartório para ter certeza que os cartelistas iam cumprir o preço combinado na reunião. Isso lá para os idos de 90, começo dos anos 2000. Mas sem querer revelar muito a idade, a ideia é que hoje em dia os cartéis são cada vez, né, mais articulados, mais complexos e mais secretos. Então a gente já parte do primeiro problema, que é com a dificuldade de comprovar o ato ilícito. E isso vem muito em razão, né, o caminho que se encontra, né, obviamente você tendo ciência de um cartel, pode entrar na justiça civil, pedindo, né, para o juiz verificar a existência do cartel, reconhecer a existência daquele cartel e pedir a indenização? Você pode, mas isso inclusive são as chamadas ações standalone. Mas é muito mais simples quando se tem uma decisão de uma autoridade. Então, uma autoridade criminal, lembrando que o cartel é um ilícito concorrencial, né, ilícito administrativo, pela Lei 2.529, mas também é um crime pela Lei de Crimes Econômicos. Então,
Pode ser que tenha uma decisão criminal, pode ser que tenha, o que é o mais comum, uma decisão do CAD, que é a nossa Autoridade de Defesa da Concorrência, e que essa decisão, então, ela vai trazer esses elementos, né? A gente não vai dizer que ela configura definitivamente o ato ilícito, porque a ação de reparação, o juiz tem, né, a liberdade de, eventualmente, revisitar as provas, mas o que a gente vê na prática é que os juízes aceitam muito bem essa decisão do CAD, pelo menos para comprovação do ato ilícito, né? Quando não se tem uma nulidade, uma discussão de nulidade sobre esses processos, os juízes reconhecem que essa decisão do CAD, sendo bastante técnica, ela é suficiente para comprovar o ato ilícito. E mesmo além de ter as decisões, a gente vai ter, né, todas as provas que são cariadas ao longo do processo do CAD e que vão servir também para poder trazer esses elementos se o juiz quiser reavaliar o ato ilícito. Depois a gente tem que comprovar o dano, e é o ponto que a gente vai falar bastante hoje, que tem que ser feito via estudos econométricos. Então aqui, o importante dizer agora só, né, para não antecipar a Fabiana, que sabe muito mais que eu, é que tem que mudar a chavinha na cabeça do juiz. Ele não pode imaginar que esse como um dano qualquer, né, de uma pessoa que bateu um carro, de uma pessoa que descumpriu, foi realizar um contrato e quebrou alguma coisa na casa da pessoa que está prestando serviço, enfim, não é apurável, não é quantificável de uma maneira muito evidente, tanto quanto esses casos mais comuns. A gente está mais próximo, então, por exemplo, do crime ambiental, que você dificilmente descobre aquele dano com facilidade, você tem que buscar vestígios. Então, digamos, um lago foi poluído, você vai descobrir que houve um dano porque as pessoas começaram a ficar doentes a nadar no lago, né? Eventualmente foi uma poluição que não deixou aqueles traços evidentes de mudar a cor da água, enfim, tem vários produtos que às vezes só deixam aquela intoxicação, que você vai descobrir ao longo de muitos anos depois. O cartel funciona mais ou menos assim, né? Eles vão poluindo os preços no mercado e você não percebe. E é isso que tem que mudar para o juiz, ele tem que saber que esse é um dano por estimação, ele não vai ter uma conta matemática que vai dar o valor exato, sim uma estimativa dos danos. E depois tem o nexo causal, que daí realmente a gente vai ter que fazer o quê? A vinculação daquele, né, mais do que comprovar que aquela vítima, aquela que está pedindo dinheiro foi vítima do cartel, e daí, né, portanto, mostrar que ela comprou aqueles produtos, né, apesar de a gente está falando de um dano extra contratual, a gente vai ter que buscar a relação contratual, porque decorre, né, de certa forma, dessa compra para poder ter a violação. Então, o ilícito é um ato ilícito que gera a responsabilidade civil, mas que tem essa vinculação, então você traz as notas fiscais, traz os contratos celebrados entre as partes, as vítimas, com os cartelistas. Então, é assim que funciona. E trazendo o último elemento, a gente teve uma mudança bastante grande pela Lei 14.470, agora 2022, que ajudou muito a gente na questão que ela trouxe a regulamentação definitiva da prescrição, que a gente vai falar um pouco mais depois, trouxe a questão o ônus da prova de comprovar o repasse se tornou um ônus do réu, que também a Fabiana vai trazer um pouco mais isso na parte econômica, quando a gente vai falar do dano, e ele criou o double damage, né? Que é uma inovação bastante grande no direito civil, não como instituto, porque as penas civis existem já desde o Código de 16, permanecem no Código de 22, como aquela questão de né, do credor que cobra o seu devedor por uma dívida já paga, você tem que devolver em dobro ou em quádruplo, dependendo da situação, é uma pena civil, existem várias outras no Código Civil, e agora existe mais uma, que é uma pena civil não, né, trazida no Código Civil, mas na Lei de Defesa da Concorrência, que é o double damage. Então, qualquer um que praticar cartel tem que devolver em dobro o valor daquela indenização. E daí a gente não está falando, né, acho que para finalizar essa introdução, é bom todo mundo ter em mente, quando a gente fala desse double damage, a gente não está falando de punitive damage, que no Brasil não é muito aceito ainda. A gente está falando realmente de uma pena civil instituída por lei, então não tem discussão de que vai ter né, vai extravasar a integralidade da reparação civil. Ela está dentro disso como lei, uma pena civil. Mas, enfim, vocês já falei muito, vou deixar a Fabiana e a Fernanda assumirem. Perfeito. Bom, vou complementar aqui os aspectos econômicos. Primeiro, eu queria agradecer a Fernanda, ao Bruno, Vicente, aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema que me interessa bastante, né? Acho que, como a Fernanda comentou, eu tenho minha tese de doutorado que trata sobre métodos, né, do cálculo de danos. E acho que pegando um pouco essa pergunta da Fernanda, né, assim, qual que é a relevância de ter esse tema aqui sendo discutido, né? Acho que tem uma preocupação quando existe ali alguma conduta
está sendo discutida, né, do suposto cartel, qual que é a preocupação tanto do lado, né, dos consumidores, ali, dos empresários que estão sofrendo esse dano, quanto do outro lado de quem ali eventualmente precisa se defender do questionamento, né? Então, acho que, como o Bruno bem colocou, existe ali dentro de uma ação de indenização, né, algumas etapas que são importantes, né? Em especial quando ela vai dentro de uma perícia, onde tem ali um questionamento com relação à existência mesmo, né? Por mais que possa ter ali a condenação que venha da autoridade, ainda existe, né, a necessidade ali de você trazer ali a comprovação, né? Então é uma etapa inicial, mas tem ali dentro de uma perícia a comprovação ali desse dano que é sendo feito em relação aos entes que estão questionando, né? Tanto ali a autora quanto o réu. E aí entra muitos aspectos econômicos, né? Tanto do quem está fazendo a ação, quanto de quem está ali se defendendo. Então, é por isso que tem essa importância de já trazer as informações antecipadamente, né? Entender qual é a relação comercial e pré-existente entre os entes, para que você faça ali uma análise já prévia para entender, poxa, vai ser necessário, né, a comprovação ali de notas fiscais, das informações de base de dados, para que você tenha ali essa relação estabelecida, né? E aí as discussões, principalmente econômicas, elas entram muito na questão que a gente trata aqui quando a gente fala de uma conduta de cartel, a gente pensa assim, poxa, mas o que ela está modificando em relação à ausência dessa conduta, né? Porque no fim do dia a discussão sempre é nessa comparação, que no termo mais econômico a gente chama do contrafactual, ou seja, você teria uma situação na ausência, né, da conduta que está sendo questionada no caso ali do cartel, que ela vigoraria ali em termos mais competitivos, ou seja, o preço seria menor, a quantidade vendida provavelmente seria maior, né? Então, você faz ali essa avaliação com relação ao que de fato está acontecendo, né? Do caso da conduta, ou seja, você tem ali um cartel que ele mimetiza como se fosse um comportamento monopolista, ou seja, você tem ali preços maiores que teriam vigorado na ausência, né? Tanto que grande parte desse dano, depois a gente vai comentar um pouco mais na frente aqui, ele diz respeito a esse montante do preço a mais, que é chamado do sobrepreço, né? E é um pouco por conta disso que existe essa preocupação de antecipadamente, né, fazer essas avaliações. Poxa, existe ali um questionamento já prévio sendo discutido numa autoridade? Poxa, eu fiz aquisições, né, comprei produtos dessas empresas que estão sendo questionadas. Poxa, será que tenho direito ou não tenho direito, então, a ter algum tipo de ressarcimento? Então, acho que começa um pouco a estabelecer, né, esse nexo causal, no sentido, tive ali uma relação comercial prévia com empresas que estão sendo questionadas, já teve uma condenação, estão sendo questionadas, então, eventualmente, dá até para fazer previamente uma avaliação sobre essa relação comercial já pré-existente. E aí os economistas entram muito nessa discussão de entender, diante desse cenário de que teve ali uma conduta onde o preço foi majorado, o que aconteceria na ausência dessa conduta. Então, aí os economistas, inclusive, né, os estudos, a parte mais de econometria, né, que são os métodos quantitativos que têm sido usados nessas perícias e nessas ações de reparação, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, isso tem sido usado de forma bastante disseminada, porque aí você consegue estimar o quanto teria sido esse preço, né, na ausência dessa conduta. Então, que muitas das vezes isso é discutido, né, a partir do momento que você tem ali esse nexo causal estabelecido, você faz ali essa majoração dessa diferença. Então, isso serve tanto para quem ali está pensando, né, no pedido de indenização, serve para quem eventualmente tenha que se defender ali, entender, poxa, eventualmente até para estabelecimento de algum tipo de acordo, né? Então, para você entender quanto que seria esse montante que está envolvido ali nessas discussões. Então, a parte econômica, ela ajuda muito em criar um pouco esse passo a passo, né? Onde a gente tem ali, numa primeira etapa, entender exatamente, tenho ali algum dano estabelecido, né? Depois a gente fala um pouco melhor como é que é a dificuldade, né, de trazer esse dano sendo mensurado, enfim, dependendo até, né, em que posição
o consumidor está, né? Se ele está no elo intermediário da cadeia, se ele é o consumidor de fato final. Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre essas diferenças, né? Mas de forma um pouco mais geral, assim, a preocupação, acho que de fato desse nosso início aqui da conversa é ter estabelecido esse nexo de causalidade, ou seja, eu tenho ali alguma relação comercial sendo estabelecida com algum ente envolvido nesse questionamento da conduta. Poxa, tenho. Em que parte desse elo da cadeia eu estou? E aí entender, né, ter ali um levantamento de informações para que seja auxiliado tanto por economistas quanto pela parte jurídica, né, para estabelecer ali o entendimento dessa relação, para que tenha ali o pleito sendo colocado, né, tanto na defesa quanto por parte da autora. Obrigada, Bruno. Obrigada, Fabiana. Já fizeram um panorama introdutório bem amplo. Vou partir aqui então para um dos pontos que vocês já comentaram brevemente, que é do lado da empresa vítima de danos concorrenciais. Uma questão importante é a gente saber quem efetivamente pode ingressar com uma ação de reparação de danos. A empresa diretamente afetada ou o consumidor final? A gente tem uma discussão bastante interessante sobre esse ponto. Queria saber se vocês podem trazer um pouco dessa discussão e comentar um pouco sobre como é o trâmite deste processo. Perfeito. Bem, dá para entrar de várias formas, né? E seguindo aí, né, sempre fazendo paralelo com outros casos, o que se pode fazer em ações também, como fiz até o comparativo, eu gosto muito de fazer as ações ambientais ou outras similares que tem essa questão do dano oculto, né? E a descoberta do dano se dá em um momento diverso. Em primeiro lugar, aquele que teve o prejuízo direto é aquele, né? Então a empresa está no primeiro elo da cadeia produtiva. Então, se você tem, por exemplo, um cartel, digamos, de placas de aço, aquela empresa que faz, por exemplo, portas de carro, trazendo aqui, né, uma indústria muito ativa na nossa Câmara, né, indústria automobilística. Então, essa empresa que compra a placa de aço, digamos, no hipotético cartel de placas de aço, essa empresa ela vai poder pedir a indenização. E daí ela vai ter que comprovar esse dano direto que ela sofreu, porque ela foi a primeira a comprar aquele produto. E daí ela pode entrar com uma ação individual ou coletiva, a gente já vai falar um pouquinho disso. Mas aquelas outras que estão ao longo da cadeia produtiva, então não só aquela que comprou a placa de aço para produzir a porta do carro, mas a montadora que comprou a porta do carro para montar o carro, como a Fernanda que comprou o seu belíssimo carro para sair com conversível no final de semana passeando, todas essas pessoas vão poder entrar com a ação pedindo essa indenização. Mas daí como que vai se dar essa relação? Cada um vai precisar comprovar o prejuízo efetivo que sofreu, né? Porque nós estamos o direito brasileiro, como todo mundo lembra, é da escola da Civil Law, né? Dessa área desse nosso ramo do direito, em que a gente só pode ter a indenização, a reparação integral do dano. Então, ao contrário do direito americano, né, muitas vezes o direito concorrencial é inspirado no direito americano, mas a gente não pode copiar tudo que eles fazem por lá, principalmente quando a gente vai para o lado das indenizações. Então, a gente acaba se alinhando muito mais com o que está acontecendo na Europa, nesses casos de indenização. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a gente tem a questão dos punitive damages, de danos todos os outros que podem exceder até aquele efetivo dano sofrido pela vítima. Então, aqui no Brasil, a gente tem que focar nisso, e daí cada vítima tem que buscar efetivamente o que ela teve de prejuízo. E daí a gente começa a entrar na discussão, que acho que a Fernanda vai tratar um pouquinho mais à frente, do repasse do dano. Ou seja, aquele primeiro comprador, então, aquela empresa que faz a porta do carro e comprou a chapa de aço pelo preço do cartel, digamos que o cartel vendeu aquele produto, aquela chapa de aço custava 100, o cartel aumentou em 20%, vendeu por 120. Aquela empresa, pode ser que ela pegou, produziu a porta com a chapa de aço, e a porta que ela vendia talvez por R$1.000, será que ela vendeu por 1.020? Ou será que ela vendeu por 1.015? Ou será que ela vendeu, né, por 1.000 e não absorveu todo esse prejuízo? Então, pode ser que essa empresa ela pagou R$20 a mais pelo insumo e ela absorveu todo o prejuízo, que ela não teve condições de repassar ao longo da cadeia, ou seja, aquele comprador dela não teve condições de pagar a mais. Mas pode ser que ela tenha, sim, conseguido repassar até o valor integral. Então, ela pode ter, né, dos 20 passou 5, ou dos 20 passou os próprios R$20. E daí, nesse sentido, aquele próximo, então, se vamos dizer que a montadora vai querer entrar com o processo, ela também vai poder entrar com o processo, mas ela vai ter que ver o que ela recebeu de prejuízo. Então, ela vai ter um trabalho duplo, não só apurar quanto o cartel
gerou de sobrepreço, como quanto aquela empresa que produziu a porta conseguiu repassar para ela efetivamente, né, conseguir ter esse prejuízo. Bom, e até o consumidor final, e daí a gente vai ter que trabalhar também com os dois sistemas, que eu acho que, né, todo mundo aqui deve conhecer bem. Então, quando a gente está falando da montadora, da empresa que produz a porta, né, que seria estamparia, a gente está falando de uma relação civil, empresarial, então tudo de acordo com o Código Civil e teria essas dificuldades maiores. Quando a gente fala da Fernanda, que comprou o seu carro, daí a gente já está no CDC. A gente tem algumas facilidades? Sim, porque daí a gente inverte o ônus da prova, mas uma ação dessa ainda assim começa a ficar muito complexo, né? A gente conseguir jogar a prova para o outro lado integralmente para o carteirista comprovar. É uma facilidade. De outro lado, a gente tem a dificuldade que a Fernanda teve um prejuízo, né? Dando esse exemplo aqui, digamos que todo mundo repassou o prejuízo do cartel integralmente, ela teve prejuízo de 20. Talvez seja muito pequeno, é diferente da empresa que produz a porta ou da montadora, que comprou muitas portas ou que produziu milhões de portas. Então, quando a gente vai descendo ao longo da cadeia, a gente vai ter duas dificuldades. O primeiro é que o prejuízo tende a ser muito pequeno, e o segundo é que a gente vai ter a dificuldade de comprovação em razão do repasse, tá? Mas, enfim, então, essa questão de quem pode entrar e como pode entrar, daí pode entrar com ação individual, como pode entrar com uma ação coletiva, né? Então, se você tiver, às vezes, pode entrar até com uma ação individual e litisconsórcio, então você pode juntar vários prejudicados que tiveram prejuízos similares, que estão na mesma posição da cadeia produtiva e entrar, digamos, um consórcio, né, entre muitas aspas aqui, todos se juntarem para entrar com a ação para reduzir custos, né, para usar o mesmo laudo econômico, etc. Então você pode entrar com uma ação coletiva se você tiver aí um sindicato, uma associação, uma entidade que queira encampar essa demanda, né? A gente tem tido muitas ações civis públicas promovidas pela promotoria, né? Pelas procuradorias, promotorias do país todo, principalmente por procuradores federais. Eles têm entrado com ações civis públicas em decorrência das ações do CAD, até porque eles têm sido oficiados pelo CAD para tomar as providências cabíveis em razão, né, em defesa das vítimas. Acho que complementando o Bruno, né, nessa questão aí de quem é que pode entrar com pleito de indenização, acho que é sempre bom pensar um pouco nesse elo da cadeia, né, de quem de fato está sendo atingido ali pela conduta, né? Eu tenho até aqui uma representação ali, um slide bem curto que mostra um pouquinho enfim, essa lógica. Deixa eu pegar aqui, seguinte. Mas acho que a importância aqui é sempre colocar, né, quem é que está sendo atingido, ou seja, a gente tem ali o ente principal, né, onde ele pode estar sendo, ele é quem adquire o insumo que está sendo prejudicado, né, que a gente chama aqui o insumo tá pelo cartel, mas você tem ali ao longo do elo da cadeia, dependendo ali o consumidor final, como bem a Fernanda perguntou ali, né? Poxa, mas quem é que tem esse direito, né? Você tem ali o primeiro elo na cadeia, que de fato ele é mais direto, porque de fato ele que adquire o insumo que está sendo colocado um sobrepreço, mas na sequência você pode ter aquele consumidor que adquiriu o insumo carteirizado, ou seja, ele está lá na ponta final. Então, um ponto que é bem importante aqui nas discussões, quando a gente entra na reparação, poxa, mas aí se eu comprei o produto de alguém que já sofreu esse dano de uma forma direta no primeiro elo, será que esse primeiro consumidor, né, não eu como final, mas esse primeiro consumidor já não me repassou para frente esse valor? Então, aí que entra a preocupação, né, ou, na verdade, quem é que tem o direito de fazer esse pedido de indenização. Então, eventualmente, quando você tem esse, vou chamar de 3 elos, né, onde o primeiro elo, onde é quem o carteirista, vou chamar de carteirista, de que de fato majorou ali o preço, o elo intermediário que produziu ali, o carteirista produziu o insumo para o elo intermediário que já pagou mais caro, mas esse produtor do elo intermediário repassou, né, para frente para o consumidor final. Então, poxa, mas será que então esse consumidor final tem direito ou não tem direito? Então, nessa configuração, o que precisa ser estabelecido é esse tal do repasse, ou seja, se esse elo intermediário, ao adquirir esse produto, né, esse insumo mais caro, ele repassou, ainda que seja parcialmente esse sobrepreço, lembrando que o sobrepreço ali, quanto que de fato teve de majorado o preço na ausência dessa conduta, né, desse dano, então quem tem direito também é o consumidor final, porque ele também sofreu ali
um repasse, né, de acordo com essa majoração ali no primeiro elo da cadeia. Então, acho que essa importância de entender nessa configuração, né, cada um ali sabendo onde é que ele está inserido, é sempre importante entender essa dinâmica econômica ali dessa relação, né, para ter ali o nexo de causalidade estabelecido. Claro que quem está na ponta direta, ou seja, quem está comprando o insumo de forma direta, ele acaba sendo, entre aspas, mais fácil de estabelecer, pelo menos do ponto de vista econômico, essa relação de dano, porque você tem as informações ali de notas fiscais, você que está tendo a relação direta, você comprou, etc. Mas a partir do momento que você tem ali uma comprovação que, de fato, esse dano ele é existente nesse mercado, nesse segmento, nesse produto, nesse insumo, e você também adquiriu esse produto ali no elo final, muito provavelmente, né, isso do ponto de vista econômico, dá para fazer inferências bastante relevantes com relação a essa possibilidade do repasse. Então, em existindo esse repasse, o consumidor final ali também ele tem o direito de fazer o pleito ali pelo dano, né? Porque ele também ali teve ali a sua majoração sendo feita por conta dessa relação ali entre o carteirista da primeira elo da cadeia. Então, esse contexto do repasse, né, que em termos até lá fora, principalmente na Europa, ele é muito usado, né, tanto ali para defesa dos pedidos de indenização, porque depois a gente pode até conversar um pouco melhor ali sobre o que faz parte desse dano, né? A gente fala muito em grande parte ali de preço, que de fato o principal impacto, quando você tem ali uma conduta de cartel, o impacto inicial e o principal, de fato, é você pagar mais, né? Você paga mais por um preço de que, em caso da ausência dessa conduta, você estaria ali pagando no valor ali mais próximo de uma situação competitiva, ou mais próximo de uma situação da ausência dessa carteirização. E aí o que acontece é, você tendo isso majorado, né, você tem que avaliar um pouco essa diluição em relação a você conseguir, como consumidor direto, repassar para frente. Então, isso é um tema que tem sido discutido bastante na Europa em especial, né, mas aqui no Brasil também as ações elas levam muito em consideração quanto que, de fato, esse dano é devido ao primeiro para você, mas se você não conseguiu jogar para frente, então quer dizer que talvez o seu dano seja parcialmente para você, o restante para o seu consumidor final. Então, essas discussões, elas surgem bastante, elas têm sido bastante aceitas em casos de perícia, onde você tem, além de comprovar o dano ali inicial, entender se esse repasse foi feito ou não, ou seja, ele pode ser usado, inclusive, para defesa, no sentido, vamos supor, a gente teve ali uns 10% de aumento, né? Passou ali, poxa, mas será que esses 10%, eu passei 5%, eu passei para frente? Então, poxa, então o dano não é dos 10%, né? Inicialmente são 5%, porque o restante eu tive ali um repasse para frente. Então, tem essas discussões que são feitas, e a partir do momento que a discussão da defesa ela surge de que não são os 10, mas sim os 5, você também joga para frente esse dano, ou seja, poxa, então se você repassou, então quem tem o direito desses outros 5 é o outro consumidor no elo da cadeia para frente. Então começa ali sofisticar um pouco a discussão, né? Então esse tema do repasse ele tem sido bastante usado, né? E ele é um tema que vale a pena colocar ali em discussão, porque ele tem de fato, diferentemente de alguns anos atrás, mas né, ele tem sido colocado muito na mesa ali com relação a esses tipos de discussões. Então, é um tema importante aí nos temas de reparação. Obrigada. E só completando aqui um pouquinho, Fernando, até a Fábio colocou muito bem, ele é muito utilizado no Brasil e na Europa, por quê? Porque nos Estados Unidos é proibido. A lei proíbe você alegar repasse. Então, os Estados Unidos, né, eles são mais práticos em muitas coisas e a lei, né, anglo-saxã permite isso. Então, eles colocam, olha, você fez o cartão, você vai pagar para o primeiro que pedir aqui do primeiro elo da cadeia produtiva. Acabou. Ele não vai poder alegar, você não vai poder alegar repasse, não interessa quem ficou com prejuízo. Importa que você gerou, você tem que pagar. E na Europa, a gente está muito similar agora com a nova lei. Então, na Europa tem uma diretiva que coloca que o alegado repasse tem que ser comprovado, né, pelos carteiristas, pelos réus das ações de reparação. E o Brasil agora, então, antigamente tinha essa discussão maior de quem tinha que comprovar, né?
e muitas das decisões estavam dizendo até que a vítima tinha que comprovar não só o cálculo sobre preço, como também o eventual repasse, e agora, pela Lei 14.470, a lei deixa claro, né, alterando a Lei de Defesa da Concorrência, então agora está muito claro que quem tem que comprovar isso é o réu que o alegar, como diz a lei. Uhum. Perfeito. Obrigada, Bruno. Obrigada, Fabiana. Bem legal os exemplos que vocês trouxeram e essa diferença jurisdicional também, né? Onde o Brasil está aí, Estados Unidos, Europa. E o exemplo da indústria automobilística também ele é bastante providencial, porque é um setor que temos aí bastantes ações, no caso, e também fora do Brasil, em diversos elos da cadeia, né? Achei bem legal o que vocês trouxeram. Mas vamos lá, então, sabendo quem então, pode ingressar com essa ação, a próxima questão é saber quando. Então, quando que uma empresa deve avaliar e ingressar com uma ação de reparação de danos? É necessário ou é aconselhável que a gente espere o julgamento na esfera administrativa, ou seja, esperar o julgamento final do cartel pelo CAD, que a gente sabe que isso pode levar alguns bons anos, a depender do caso. Vocês podem comentar um pouco essa questão de prazo, por favor? Bom, de novo a parte jurídica, né, começa a florar antes, mas vai chegar só a hora, hein, Fabiana? A Fernanda está jogando só as bombas que eu falar primeiro, e essa que é aquela discussão que todo mundo adora, né, que é a prescrição. Tema que todos nós começamos a estudar, todos nós aqui que sejamos juristas, né, advogados, começamos a estudar no primeiro ano da faculdade e quando chegamos no quinto percebemos que nada sabemos. Então, a prescrição é simples como isso. O que acontece com a prescrição? Então, quando, né? Quando a gente fala de quando, a gente está falando de tempo. Quando a gente fala de tempo no direito, a gente fala de prescrição. Quando ajuizar? Essa era uma dúvida que era muito grande até, de novo, a Lei 14.470. Então, havia uma construção jurisprudencial em cima do artigo 206 do Código Civil, que traz né, o prazo de 3 anos para reparação civil. Então, primeiro, houve uma discussão nos tribunais se a reparação aqui, se as ações de indenização eram por dano contratual ou extracontratual. Havia decisões até aplicando a prescrição de 20 anos, aquela antiga da responsabilidade contratual do Código de 16, que os cartéis, né, que remontam a essa situação, e a grande jurisprudência no Brasil sobre prescrição foi construída em cima dos cartéis da laranja e principalmente do cimento, são cartéis que ocorreram na década de 80 e 90. Daí o juiz ia ver a data do fato, falava, vou aplicar a regra de transição do Código de 2002 e vou, pela regra de transição, aplicar o Código 16. Então virou aquela bagunça, né? Mas, enfim, a gente superou a primeira parte, então a jurisprudência reconheceu de uma maneira até que um pouco mais direta e simples que o dano era extracontratual, daí aplicava-se, né, como o dano se deu no decurso do novo código, né, então aplicava-se a regra do dano extracontratual, 3 anos de prescrição pelo artigo 206, mas ficou aquela grande pergunta: a partir de quando começa a contar, né? Qual dias-a-quo da prescrição? E daí houve uma nova discussão, e essa sim foi muito mais longa e mais complexa, se deveria contar a prescrição a partir da data da compra do produto pela vítima, que obviamente naquele momento não sabia que era vítima, se foi quando o CAD começou a investigar, também em geral são investigações secretas e confidenciais até um certo momento, se foi quando o CAD tornou a investigação pública, né, quando ele converte a investigação em processo administrativo, publica no Diário Oficial e diz que está investigando, quando o CAD decidiu, e assim por diante. Havia várias teorias, houve até decisões que determinaram que a prescrição contava-se a partir da data que saiu a notícia no Jornal Nacional. Então, tomem cuidado, se vocês assistirem o Jornal da Record, vocês podem estar perdendo a prescrição de alguma coisa, assistam sempre o Jornal Nacional, mas brincadeiras à parte, felizmente essa decisão e muitas outras foram revertidas, e é consenso no Tribunal de São Paulo, né, houve uma harmonização dessas decisões no Tribunal de São Paulo, no sentido de que a prescrição, utilizando-se a teoria da actionata, por ser um crime não, né, e um ilícito aqui secreto, utilizou-se pela teoria da actionata a definição de que deveria-se iniciar a contagem a partir da data do conhecimento da vítima daquele ato ilícito. E o conhecimento se dá também pela própria jurisprudência, houve essa harmonização no sentido de que se dava no momento da decisão final do CAD, que é aquele momento em que o CAD efetivamente, né, dá publicidade ao que ele decidiu, que é a existência de um cartel, ao nome das
empresas condenadas e até diversas provas que antes eram secretas passam a ser tornadas públicas para fundamentar essa decisão. Então, essa foi a decisão dos tribunais. Houve também algumas decisões no STJ nesse mesmo sentido. Então, no STJ também dá para dizer que há uma certa harmonização, porque houve essa tendência de seguir o que aconteceu aqui em São Paulo, apesar de ser menos decisões do que no Tribunal de São Paulo. Todas as que existem lá no STJ também são no sentido de considerar a data do conhecimento do fato como aquela que inicia a contagem da prescrição, e a data do conhecimento do fato é a decisão final do CAD. E para coroar isso tudo, depois veio a nova lei, que reconhece que a data da decisão do CAD é essa que inicia a contagem da prescrição, e a lei alterou o prazo, então, que antes era, como eu disse, tinha essa interpretação no Código Civil e o prazo era de 3 anos. Quando se tratava de consumidor, apesar de não ter decisões relevantes de consumidores pedindo danos, o prazo era de 5 anos pelo CDC, e agora a nova lei ela traz 5 anos para todo mundo. Então, hoje em dia, 5 anos a partir da decisão final do CAD. E daí, quando ajuizar a ação, é recomendável que seja após a decisão final do CAD, até porque antes disso você não tem nem ciência, né, se aquele cartelista é efetivamente, ou seja, aquele alegado cartelista é efetivamente um cartelista. Ele pode ser inocentado, como acontece em muitos casos, pode não ter provas contra aquelas empresas que foram investigadas, então recomenda-se isso. Eventualmente, quando se tem uma confissão antes, também é possível, mas você não vai ter acesso às provas necessárias, né? Você só tem ciência no CAD que uma empresa reconheceu que ela praticou aquela prática porque ela pagou uma multa e que é chamada de contribuição pecuniária, e ela celebrou o TCC e saiu da investigação, mas no fundo não se sabe nem o que ela confessou, né? Porque tem o sigilo de todas as informações. Então, não, nem para dizer se ela disse, olha, eu participei do cartel inteiro, ou só participei do primeiro mês do cartel, ou só participei de 3 reuniões. Então, isso tudo só vai ser possível, se é que é possível, depois que a decisão final for emitida, e às vezes nem nesse momento. Então, a gente considera que o ideal seria, né, entrar para ajuizar essas ações, claro, no momento que você tem ciência do fato, mas em sendo situações que as empresas não conhecem a essência do cartel ou não perceberam os efeitos que elas estão sofrendo, ela vai acabar tendo esse conhecimento na data da decisão final do CAD. Perfeito, acho que só para complementar aí na esfera mais econômica, né? Acho que a partir do momento da ciência, como bem colocou o Bruno, que acho que é o marco, né? Onde você consegue ali ter a ciência da conduta em si. E acho que partindo disso, né? O que é importante ser feito é que as empresas, os consumidores ali, passem a ter ali, a partir dessa ciência, de ter as informações, né? Porque do ponto de vista de indenização ali, de seguir com o pleito, é bem importante depois estar com a informação bem fundamentada, porque num pedido ali, você vai precisar dos dados, né? Vai precisar ali das notas fiscais, vai precisar fazer um levantamento ali, poxa, quanto tempo isso durou, todo o tempo que está sendo questionado ali, vamos supor, é um cartel que durou 5, 10 anos, né? O estabelecimento ali da relação comercial ocorreu durante todo esse tempo, a gente tem informações que aí entrando um pouco mais na esfera do cálculo em si, sempre de fazer o tema do contrafactual, né, da comparação. Então, o que a gente faz muito é, poxa, no momento anterior ou posterior, como é que se dava essa precificação? Então, a gente faz essa comparação, tudo isso fazendo com os métodos, não vou entrar na parte técnica, que acho que não é o caso, mas do ponto de vista mais didático, assim, é fazer uma comparação do momento do preço que era da aquisição, né, com a empresa carteirista, com quem está adquirindo antes ou depois, né, da finalização dessa conduta, ou seja, quanto que era a evolução desses preços, vis-à-vis durante o momento ali onde está sendo questionado. Então, com esta comparação, com os devidos controles econômicos, né, porque a gente sabe que às vezes tem uma mudança de preço por questões de custo, por questões macroeconômicas, estão fazendo todos os devidos controles, a gente consegue estabelecer quanto foi essa parte majorada devido ao cartel, que aí a gente entra nesse tema do cálculo. Então, partindo dessa ciência, já é interessante começar a fazer o levantamento de dados, fazer ali, né, um assessoramento. Poxa, será que faz sentido entrar com esse pleito? A gente consegue fazer uma análise prévia ali, tentando assessorar de, olha, né, com essas informações a gente consegue, ou vai faltar dados, tem formas alternativas desse cálculo ser feitos. Então, dá para começar a criar um pouco
no mínimo, entender, né? Poxa, aqui acho que faz sentido, não, aqui talvez você precise um pouco mais de informação. Então, acho que dá para fazer um pouco esse encaminhamento partindo aí da decisão, porque, de fato, aí tem um percurso posterior, né, com a entrada de uma indenização, e aí, de novo, né, independentemente, que agora eu acho que eu vou conseguir compartilhar aqui de uma forma mais didática, onde a gente tem aqui, nesse campo, né, que eu estava comentando, vocês estão, acho que agora está vendo, né? Que eu Sim. estava comentando aqui, né? Você tem aqui diferentes cenários, né? Que normalmente você tem aqui, né? O autor ali, como é o consumidor direto desse estabelecimento com quem está praticando o cartel, mas também você pode ter ali os elos à frente, ou seja, a despeito dele não ser o consumidor direto, né? Do produto que está sofrendo sobrepreço, a partir do momento que a gente tem o tal do repasse que foi comentado, ou seja, ele sofreu dano, mas ele repassou um pedaço. Se ele repassou um pedaço, esse consumidor aqui, ele tem parte desse dano também que é devido a ele, assim por diante. Então, essa estrutura sempre é importante de ser entendida, porque às vezes, por mais que você não seja o impactado diretamente, ou seja, não é você que comprou diretamente esse item, mas que você, no elo à frente, também sofreu esse dano por alguma razão, que isso é importante de ser entendido e até estimado, você também teria ali o direito, né, de questionar o dano associado. Então, acho que esse é um tema que vale a pena ser discutido, ser avaliado, seja eventualmente para entrar com uma indenização, seja para eventualmente tentar um acordo ali, né, entrar em tratativas nesse sentido. E eu queria só complementar um ponto lá sobre o repasse que o Bruno bem colocou, né, que os Estados Unidos, existe uma diferença entre o que os Estados Unidos entende e a Europa. Aqui eu trouxe um gráfico bem rápido, mas que mostra de quanto que esse argumento do uso do repasse, ele de fato tem sido usado no contexto mais europeu, né? Aqui é um compilado de 71 casos de ação de reparação, onde o tema do repasse, que é chamado do PESOM, ele foi usado e determinante. O que está pintado em laranja é quando o repasse ele foi colocado, mas não foi determinante, né, para o resultado, e o que está em azul é quando ele foi determinante para esse resultado. Então, a gente tem ali, né, em alguns países onde, de fato, isso destaca até mais, a gente tem observado isso cada vez mais atuante, né, a colocação ali, o levante, né, da discussão do repasse nas ações. E aqui embaixo a gente tem uma divisão desses 71 casos, quantos deles foram usados para defesa e quantos deles foram usados ali para reivindicar, no sentido de, poxa, diante da existência do repasse, quanto que, de fato, entraram ali numa discussão de dano, né? Então, aqui é um pouco mais só para dar para ilustrar, né, quão importante esse tema do repasse tem sido usado. Obrigada. Bem ilustrativo, hein, Fabiane? Para os civilistas de plantão, vocês viram que a França e a Alemanha se destaca lá na relevância do argumento do repasse, né? Que são grandes jurisdições de tradição de responsabilidade civil. A Itália acho que está lá meio mezzo a mezzo, mas também deveria estar talvez com um azulzinho maior do que o laranjinha. Obrigada, Fabiana, pelos dados bem interessantes. Obrigada pelo Bruno por trazer o histórico da jurisprudência da prescrição, que já mereceria aí um webinar à parte, né, para tratar desse tema. Esse foi realmente um ponto bem relevante da nova lei. Mas agora, então, sabendo, né, que a gente já tratou dos temas, sabendo quando ingressar e quem ingressar, queria saber se vocês podem comentar um pouco sobre os desafios que as empresas enfrentam para decidirem ingressar com uma ação de reparação de danos atualmente. Fabiana, você quer começar dessa vez para eu não Posso começar ser aqui? chato? Posso começar. Aqui Fique à vontade. Aqui a pergunta é sobre os desafios, né, Fernanda? Ali, acho que a importância, ali, como a gente bem colocou, eu acho que o grande desafio, de fato, é fazer ali a compilação das informações necessárias, né? Acho que tem, de fato, ali um desafio do próprio cálculo em si, existe muita discussão, porque ele envolve ali um pouco mais de complexidade nessas estimativas, porque acho que sempre tem o questionamento, poxa, mas será que esse dano
de fato é devido ao suposto cartel ou não é devido ao suposto cartel. Então começa a ter ali um questionamento que parte da decisão ali, no sentido de, dado o início de uma condenação, você entra ali se isso é suficiente ou não é suficiente, você tem ali, começa a ter uma discussão mais privada, no sentido, a despeito de ter ali uma conduta que envolve diversas empresas, mas aí você entra na discussão privada, ou seja, desta empresa que está sendo questionada, e eu, como consumidor desta empresa que faz parte desse cartel, como é que a gente começa a entender, de fato, essa relação de dano, né? E que aí começa a ter, desde uma dificuldade ou de um desafio de levantar informações, às vezes uma conduta que aconteceu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, tem aí uma questão de levantamento do sistema, né, dessa base de dados. Eu aqui e na Clinense, a gente tem bastante experiência nos casos de ação, de reparação, onde às vezes tem, de fato, um desafio de recuperar essas informações antigas, né, de você levantar e ter ali uma série histórica contínua, porque, querendo ou não, é diferente de perícias um pouco mais tradicionais ou mais simples, que você tem que comparar lá notas fiscais e simplesmente planilhar, não é assim que funciona. A gente começa a ter um desafio tanto para você criar essa série contínua, tanto para você entender como é que a dinâmica do mercado se dá, ou seja, a depender do mercado, são precificações que podem estar dependentes de eventos exógenos, né, de questões ali de choques de oferta, né, de algum tipo de aumento, por exemplo, tivemos agora Covid, tivemos agora guerra, poxa, será que esses eventos impactam ali a precificação? Então, tudo isso é controlado, né, do ponto de vista mais econômico, existem modelos já bem estabelecidos, onde você consegue tirar esses efeitos, e a despeito desses efeitos, o que resta, né, seria o tal desse dano, que é o que a gente está colocando aí, em grande parte, sendo atribuído ao preço, né? Ou seja, quanto essa gordurinha está sendo pago a mais, porque as empresas se uniram e falaram, beleza, todo mundo a partir de amanhã aumenta 10%, e aí, como essa majoração nem sempre ela é explícita, você precisa, de fato, calcular o quanto que, de fato, isso foi colocado no mercado. Então, acho que o desafio número 1 seria fazer o levantamento dessas informações, né, uma devida compilação, em especial quando você trata de um caso mais antigo, né, em certos casos você não consegue recuperar tudo, às vezes você consegue criar ali uma série complementar, ou às vezes você usa sempre o que está disponível. Isso não interfere de forma que você consiga entrar ali com o pleito do dano, mesmo que você eventualmente não tenha, né, a totalidade, mas você tendo ali uma parte da série, já dá para fazer essas comparações, e depois o desafio é sempre nessa relação ali do cálculo, né, de você trazer as estimativas nos cenários que estão sendo propostos, né, então acho que tem um pouco essa condução que aí vai envolver ali ambas as partes e num diálogo com o perito, né, acho que também a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade de fazer as tratativas ali com os peritos, né, por envolver ali discussões econômicas mais complexas, mas a gente tem já observado já discussões já enraizadas dentro com essas discussões até de econometria, né, com esses métodos quantitativos. Isso tem sido usado mesmo nas discussões dos pedidos de indenização, né? Se eu for fazer um geral, acho que seriam esses 2 pontos que poderiam ser os desafios aí das conduções das ações. Bom, eu acho que vou até já fazer o gancho para a Fabiana falar um pouquinho mais dos danos, que ela começou a falar dos danos e o nosso tempo está ficando aqui apertado. Eu vou dar espaço para ela explicar um pouquinho mais, mas só para fazer esse gancho, dificuldades do lado jurídico, são todas. Desde a inépcia da inicial, que o juiz acha que o pedido, às vezes, numa ação coletiva, o pedido homogêneo não é homogêneo demais, desde da competência que ele manda para a vara errada, até a questão dele indicar um contador, ao invés de um economista, para fazer o cálculo sobre preço. E, obviamente, aqui nenhum demérito aos contadores, mas eles são aqueles que serão necessários para a liquidação do dano ao final. Mas a liquidação ocorre só depois de sobrepreço. E para calcular o sobrepreço precisa de um economista, mais do que isso, né? De um econometrista. Então, é uma formação específica dentro do ramo da economia. Então, as dificuldades são muitas e
passa também pela decisão do executivo, né? Aqui, né, não sei no nosso público se nós temos aqui diretores jurídicos ou executivos de empresa, não falando só do lado do advogado, então a gente está falando aqui dos sofrimentos que os advogados e economistas têm, né, para poder tentar provar o seu ponto. Mas os diretores jurídicos também precisam analisar muito bem se entram com a ação ou não dentro do que a Fabiana falou. Primeiro fazer o assessment, se tem documentação, se o dano é efetivo, são ações caras, são ações complexas, tem que ver se faz sentido ou não. Mas mais do que isso também tem que fazer sentido para a empresa e não só para o diretor. Então, obviamente que para o diretor vai ser um custo, vai ser um trabalho extra, vai ser uma ação complexa que ele vai carregar, mas às vezes a gente está falando de uma perda de 300, 400, né, centenas de milhões de reais para a empresa. E às vezes o diretor, também por não entender o tema, ou por ficar com medo, ou por ter essa questão toda envolvida da complexidade, não dá andamento. E esse dinheiro tem que ser sempre lembrado que ele é da empresa, né? Então, por uma questão de compliance, às vezes tem que ser pensado como envolver conselho, às vezes até a Assembleia Geral, para tomar essa decisão efetiva de entrar com a ação ou não, porque obviamente não pode ser leviano, mas também não pode, né? Pode depois eventualmente sofrer uma ação de security litigation por não ter tomado a medida em favor da empresa. Mas falando dos danos e voltando à Fabiana, Fabiana, você quer falar um pouquinho mais dessa questão do peso morto, de como funciona essa divisão do dano? Vou falar. Do fim. Perfeito. Acho que esse é um ponto importante. A gente discorreu aí bastante sobre a questão, né, dos pleitos aí de indenização, mas acho que o importante é entender o que a gente fala, o que é o dano quando a gente trata aqui desses casos né, de cartel ou de pedidos de indenização. O principal dano, como a gente comentou, quando a gente tem ali um caso de cartel, o que acontece é você tirar ali a dinâmica competitiva do mercado. Então, você tem ali, de fato, um aumento de preço, né, onde você tem ali como principal elo, até colocar aqui uma ilustração, né, assim, o que é o conceito econômico do cartel. A gente tem ali um momento onde você tem, né, o equilíbrio entre oferta e demanda, onde você tem ali a precificação sendo colocada de uma forma chamada de competitiva ou próxima de uma competição, né? Quando você tem ali uma situação de cartel, claramente você diminui a quantidade vendida, porque você restringe a oferta do mercado, e, por consequência, você tem ali um aumento de preço, né? Então, o que a gente chama, né, dessa região aqui, que é o aumento do P0 para o P1 e a diminuição aqui, né, dessa quantidade, né, essa área chamada de A, de fato, é o sobrepreço que os consumidores estão pagando a mais, ou seja, eles estão pagando mais, levando menos quantidade para casa, ou seja na relação ali empresarial, que você depende de um insumo, pagou a mais, está comprando menos, você tem ali uma restrição, ou seja, você pode impactar ali, inclusive, às vezes é um insumo essencial, você não tem como diminuir, está pagando de fato a mais. E aí a questão ali, poxa, mas tem o que o Bruno adiantou ali sobre o peso morto, né? Que seria essa correspondência da restrição de quantidade, que também é uma parte que às vezes é negligenciada, mas existe ali uma perda também referente a uma quantidade menor que está sendo adquirida no mercado, que, enfim, isso daí é perda mesmo, porque, de fato, você tem, dependendo da situação, você tem uma restrição que, de fato, você não consegue adequar ali nas mesmas quantidades, além de outras questões que a gente não consegue até mensurar, que às vezes você tem uma perda de variedade, uma perda de qualidade, uma perda de inovação, né? São vários entes ali, várias situações que também podem prejudicar derivados de um cartel. Mas quando a gente fala de fato do dano, né, parte principal ela vem ali do aumento de preço, que é o chamado do sobrepreço, quando dependendo ali da cadeia produtiva, se você tem uma situação que você repassou esse sobrepreço, ele tem que ser descontado, né? Vamos supor aqui, eu comprei o produto por 10% a mais, né? Mas eu repassei para o meu consumidor final, poxa, o meu dano, então, seria esses 10 menos esses 5%, né? Então, tem ali um desconto, mas tem uma parte majorada que também você pode questionar, que é a quantidade adquirida a menos, né? Que é essa perda de vendas, ou, na verdade, porque você ter precificado a mais devido ao cartel, um aumento de custo que você tem na sua linha de produção, você pode ter ali, né, uma compra, uma quantidade vendida a menos. Então, esse também é um outro pedaço da conta que dá para colocar junto quando a gente fala sobre dano total, né? A despeito do sobrepreço ser o principal,
elo ali do questionamento, também tem uma parte relevante que vem ali da diminuição de quantidade sendo vendida no mercado, né? E quando a gente fala sobre isso, né, aqui no último slide, é só para fazer um fechamento aí devido ao nosso tempo, aqui a gente tem uma ilustração do que a gente fala de etapas de estimação de danos, né? A primeira parte ali, ela advém de fato do tal do sobrepreço, ou seja, quanto a mais eu paguei por esse preço. Caso a gente não observe, né, não tenha um sobrepreço sendo associado, de novo, é importante que numa ação esse cálculo ele é particular, ou seja, caso a caso, tem ali seu cálculo sendo precificado. Se não tiver sobrepreço, de fato, não existe um dano, mas na presença do sobrepreço, vem a discussão sobre o efeito do repasse, né? Existindo ali um efeito repasse, existe ali um efeito de vendas, né? Perda de quantidade associado. Caso não tenha nenhuma discussão de repasse, de fato, o dano ele é o próprio sobrepreço, né? Caso contrário, na linha do que comentei ali no slide anterior, o dano é o sobrepreço descontado desse repasse, mais uma perda derivada aí da quantidade que está sendo vendida ou adquirida a menos no setor, né? Então, acho que, em linhas gerais, são essas representações aqui que a gente trata quando se fala em dano em casos desse sentido, né? Obrigada, Fabiana, Bom, trouxe traduzindo para o direito rapidamente. civil, a gente tem o quê? Todo esse quadro trata dos danos materiais decorrentes do cartel, como a gente já falou lá atrás, a gente tem o dano social, a gente tem o dano imaterial, todo aquele que é um sonho muito distante de um dia a gente conseguir trazer para os tribunais essa discussão. Vamos começar pelo simples, mas esse é o dano material. E o dano material, quando a Fabiana coloca, né, essa questão da perda decorrente do sobrepreço e o efeito do PSI-ON, a gente está falando de danos emergentes. Que no fundo o dano emergente é o sobrepreço, que vai ser deduzido o efeito do PSI-ON, o dano emergente vai ser um pouco menor se houver PSI-ON, mas tudo é dano emergente. E do outro lado, quando ela fala da perda das vendas, a gente está falando de lucros cessantes. Então, tudo isso dentro do dano material. Obrigada, Fabiana. Ótima apresentação econômica. O Bruno fez a tradução jurídica. Infelizmente, por conta do horário, eu vou passar rapidamente para vocês só fazerem umas considerações finais, bem rapidinhas, e falarem se vocês notaram alguma evolução na ação de reparação de dano nos últimos anos e alguma perspectiva para o futuro do desenvolvimento dessa área no Brasil. Quer começar, Bruno? Pode ser, claro. Então, bom, a gente tem conseguido, como a gente demonstrou, né? Vamos dizer, pegando aí os últimos 10 anos, a gente teve uma evolução bastante grande, acho que de 2017, principalmente para cá, começou a tomar bastante corpo, e os tribunais, né, trouxeram uma harmonização importante, a jurisprudência agora existe alguma, né, pelo bem ou pelo mal, existe alguma jurisprudência, né, há 10 anos atrás era totalmente, não existia nada, e agora com a nova lei a gente vê, sim, que as empresas têm demonstrado mais interesse, que a gente tem aumentado essa informação, né, a circulação da informação, e principalmente, né, a retomada do CAD, que no passado tinha feito isso, depois parou e agora voltou a fazer, o que? Mandar esses ofícios para as empresas vítimas, que nos últimos 5 anos o CAD voltou a fazer isso, e isso também é bastante importante, porque nem todo mundo acompanha as decisões do CAD, e nem todo mundo sabe que foi vítima de um cartel, e com isso, pelo menos, incentiva as empresas a fazer o que a Fabiana falou, né? Buscar internamente informações, ver se faz sentido, ver se ele realmente foi uma vítima e se ele tem documentos para poder, eventualmente, ingressar com uma ação. Então, acho que tem caminhado bem e vamos torcer que nos próximos 10 anos a gente chegue aí ao que se tem na Europa, né? Sonhando em chegar ao que se tem nos Estados Unidos. Obrigado mais uma vez, Fernanda, Italcã, Vicente, a todo mundo. E a Fabiana. Mas acho que, rapidamente, aí pensando um pouco nessa evolução, eu concordo com o Bruno aí, que acho que a gente teve uma evolução bem importante nos últimos anos. Acho que ainda temos muito ao que evoluir, né? Quando a gente compara aí com os Estados Unidos, em especial, mas também com a Europa. Acho que o Brasil ainda temos poucos casos sendo discutidos, tem muitos casos sendo, né, estão aí na discussão, mas acho que ainda tem poucos pedidos, né, talvez pela ciência, talvez pela falta de informação, talvez ali pelo acesso de dados, mas acho que temos aí um campo a ser explorado mais, e eu acho que tem uma questão também que a gente tem observado vou chamar de melhora no sentido das conduções das perícias. Acho que tem tido mais consciência sobre como que elas têm que ser conduzidas, né? Tem de novo, uma esfera econômica muito importante ali,
E eu acho que tendo essas ciências a partir ali das condenações, né, parte-se de uma avaliação ali com a ciência e, poxa, daqui para frente, o que dá para ser feito? Então, acho que tem aí um campo que, particularmente, eu acho que vai crescer ali com relação a essas esferas de pedidos, né? E acho que até esse ponto que o Bruno colocou, partindo do CAD, né, da ciência desse ocorrido, ele pode trazer ali um pouco deste estímulo também em buscar no mínimo buscar, né, a ciência desse ocorrido, né? E agradeço aí, Fernanda, Vicente, Bruno, todos aqui, obrigada pela participação. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Bruno, por vocês conseguirem tratar em tantos temas super relevantes aí em pouco tempo. A gente poderia ficar aqui por muitas horas discutindo com a expertise de vocês, mas vocês trouxeram ótimas contribuições. Um tema que já é bastante relevante e passou por mudanças significativas e tende a se tornar mais importante aqui no Brasil. Então, foi muito legal ter os insights de vocês. E obrigada também ao Vicente, né, o presidente do núcleo do Conjuro inteiro, que por sempre incentivar aqui os trabalhos do núcleo. Deixo aqui o convite para quem quiser participar do núcleo de concorrência, será bem-vindo. E agradeço também os que puderam acompanhar o webinar. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Obrigado a todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.